E estamos ao vivo. Fala aí, rapaziada do Instagram, tudo bem? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um novo projeto sobre direito processual civil. Quem me acompanha aí já viu que teve uma modificação também na arte, na identificação aí na fotinho e tal. A partir de agora a gente vai começar material o tempo inteiro para vocês de direito processual civil. Vamos esperar a galera chegar aí. O pessoal tá entrando, Alessandra, Camila, Pamela. Fala aí, pessoal, tudo certo? Já vou pedir o seguinte, já clica aí no botãozinho de compartilhar e distribui para a galera aí que quer fazer prova de concurso público e que quer fazer também prova para a OAB, né? Até porque, gente, vamos combinar, no período que a gente está vivendo, conseguir um cargo em concurso público, já está valendo demais, né? E para a galera aí que é bacharel em Direito, que está cursando a faculdade de Direito, já conseguir aprovação na OAB é sensacional. Fala aí, Maurício, meu amigo, professor Maurício. Valeu, meu irmão, tamo junto, hein, Maurício? Então é isso, galera, a gente vai, daqui a pouco a gente vai começar, a galera tá chegando aí. Já marca aí o coraçãozinho e compartilha pra galera, combinado? Beleza, então olha só, qual a ideia, gente? A partir de hoje, a gente vai começar a fazer uma série de lives. Toda segunda-feira a gente vai ter aqui uma live, já deixa combinado aí, já deixa na agenda, 9 horas da noite, 21 horas, a gente vai começar a falar sobre direito processual civil com material de aula. Então aqui na segunda-feira, material de graça para você aprender e conseguir gabaritar direito processual civil. Cara, imagina, você vai fazer uma prova de concurso público, tem um montão de disciplina que se repete o tempo inteiro. Administrativo, constitucional, português, tem outras, né, que vão aparecendo ou não. E aí tem o direito processual civil. Cara, direito processual civil, com base no nosso CPC, a gente consegue gabaritando aquela cereja do bolo. Sabe, quando você faz a prova, mandou bem tudo, e aí quando você encontra aquela disciplina que você consegue gabaritar, e é uma disciplina-chave, que é uma disciplina bem difícil, muito técnica, o nosso CPC é gigantesco, aí a gente consegue realmente marcar ali o nosso nome na aprovação. Para a galera que faz aí o OAB também, né, cara, a gente tem aí a segunda fase em civil, e nós temos direito processual civil conjugado com direito material, com o nosso direito civil. Fala aí, Bruna, tudo bem? Beleza? Show de bola, galera. A Gisele também entrou, a Adeil. Beleza. Bom, rapaziada, eu sou o professor Rafael Campos, eu sou professor de Direito Processual Civil. Eu leciono já para concurso público, tem aí 6 anos direto para concurso público e também para a galera de OAB. E estou dando sequência aí nesse projeto, que na verdade eu comecei no ano passado, postando muito material para vocês. A galera vem sempre pedindo, né, que eu poste mais material, mas assim, por conta de questões profissionais eu dei uma segurada, mas eu estou voltando com tudo aqui para eu poder auxiliar vocês, né? O que eu quero, e o que eu sempre falo para os meus alunos, eu quero que vocês consigam conquistar o sonho de vocês, aquela meta, né, que é passar no concurso público, obter aquela aprovação, gabaritar direito processual civil. Combinado? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez, dá essa força aí, aperta no aviãozinho aí do lado direito no seu telefone, compartilha com a galera que pretende estudar direito processual civil, que quer estudar essa disciplina e que quer gabaritar. Se tu quer gabaritar a questão, vem aqui comigo. Combinado? Deixa eu soltar aqui o cardzinho, peraí, da nossa aula. Olha aí, hoje a gente vai começar a falar sobre comunicação dos atos processuais. E eu vou comentar com vocês sobre a forma, né, de comunicação dos atos processuais, mas vou dar um enfoque aqui um pouquinho maior em citação. Combinado? Combinado. Vamos voltar aqui para mim então. Bom, pessoal, olha, quem já estudou direito processual vai lembrar o seguinte, né? E se você nunca estudou, tá na hora de aprender. Quando a gente tem algum problema no nosso dia a dia, quando a gente tem algum conflito de interesses, eu quero uma coisa, você quer outra, a gente não consegue resolver o que a gente quer, aquele nosso direito, a gente tem que, infelizmente, partir para uma solução. A solução ela pode ser amigável, pode ocorrer uma autocomposição. Exemplo, um amigo meu esses dias bateu de carro.
bateu de carro e o dano verificado foi de R$ 1.800. O que ele teve que fazer? Ele teve que conversar lá com a pessoa, né, que tinha sofrido o dano, e eles chegaram a uma autocomposição. Eles fizeram um acordo, e nesse acordo ficou consignado que, ó, eu vou te dar o dinheiro e você não vai mais me cobrar nada, seja na justiça, seja fora da justiça. Então aí a gente tem uma autocomposição. As próprias partes compuseram aquele direito, compuseram os seus interesses. Beleza. Mas, se ele não tivesse resolvido isso, se não tivesse rolado esse acordo, se não tivesse rolado o acordo, muito provavelmente alguém teria entrado na justiça. Nesse caso, o cara que bateu lá no carro do... Quer dizer, o cara que sofreu o acidente, né? Que teve o dano porque o meu amigo bateu no carro dele, o cara provavelmente iria entrar com processo na justiça. E para ele ingressar com processo na justiça, ele teria que fazer lá a sua petição inicial. Aí lembra, geralmente, né, em regra, eu não posso entrar com um processo sozinho. Para que eu possa ingressar com um processo, eu tenho que procurar o advogado. Aí eu vou lá e outorgo, olha a palavra, outorgo, eu entrego, eu concedo o direito àquele advogado de me representar dentro da justiça. Ou seja, eu outorgo uma procuração para que aquele advogado possa me representar judicialmente. Beleza. Advogado tem a chamada capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória permite que o advogado possa ingressar com processo judicial no nome lá do cliente. Aí beleza, entrou com um processo judicial, o juiz vai fazer uma primeira análise daquela petição, daquele documento. E a petição inicial nada mais é do que informação de quem é o autor, quem é que está buscando o direito, quem é o réu, né, contra quem a gente está buscando aquele direito, né, em face de quem a gente está buscando o direito. Os fatos, vou narrar os fatos. Olha, eu estava em tal local, fulano veio e bateu no meu veículo. Vou falar do meu direito. Pô, se o cara bateu no meu carro e ele não quer me indenizar, surge para mim esse direito de cobrar, inclusive, judicialmente. E aí eu vou lá e faço os meus pedidos. Dá uma olhada no artigo 319 do nosso CPC, que traz os requisitos da petição inicial. Preenchidos todos aqueles requisitos, o que o juiz vai fazer? O juiz vai verificar que, olha, tá tudo perfeito, vou tentar chamar primeiro o réu para a gente fazer uma autocomposição. Então perceba, olha que maneiro. A parte, ela vai ser, vai ingressar com o processo, a parte autora, e o juiz, quando receber o processo, ele vai chamar a parte ré para que a parte ré tente, primeiramente, como regra, fazer um acordo. E ele vai ser chamado a participar da audiência de conciliação ou de mediação. Essa audiência de conciliação ou mediação, que nesse caso seria conciliação, porque as partes não têm um conhecimento, não se conhecem, não tem uma relação interpessoal, não tem uma relação próxima. Aí, nesse caso, a gente vai ter a conciliação rolando, né, essa audiência de conciliação, e o juiz ali tentando levar as partes a uma autocomposição amigável. Olha só, cara, quanto que você precisa para se sentir indenizado? Tanto? Quanto que você pretende indenizar? Pergunta para as partes. Se as partes chegarem a uma conclusão, acabou o processo. Encerra-se o processo. Agora, se não ocorrer essa autocomposição, o processo segue e aí o réu apresenta a sua defesa, chamada contestação. A sua contestação. Bom, nessa situação da contestação, deixa eu só colocar aqui o card de novo, ó. O tema do que a gente está falando, ó. Aí, a gente está falando de comunicação dos atos processuais, a gente está falando de citação, beleza? Então a gente está falando de citação. Então voltando, ó, quando a parte autora ingressa com o processo, ela está exercendo o seu direito. E ela faz isso por meio do seu advogado. Quando o juiz recebe, ele analisa o processo conforme todo o regramento que consta na nossa legislação, no Código de Processo Civil. Quando o juiz verifica que está tudo ok com o processo, ele vai chamar o réu para o processo. E quando ele chama o réu para o processo, para ser integrado, olha a palavra, integrado, é a integração. Quando ele chama o réu para que ele seja integrado ao processo, aí a gente tem um ato de comunicação, chamado de citação. Perceba que o Código de Processo Civil, ele diz que a citação é o ato processual, é um ato de comunicação, é o ato processual que o juiz utiliza para integrar o réu, o executado ou o interessado ao processo. Vamos dar uma olhada nisso?
está ali no artigo 238, olha só. Ó, artigo 238 do nosso Código de Processo Civil, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Já dá um print aí nessa tela, guarda essa informação é relevante, porque antes do nosso CPC de 2015, o CPC, a lei, né, 13.105 de 2015, aí, o entendimento era outro, né? Aqui, o réu é chamado para integrar. Antigamente, ele era chamado para apresentar a sua defesa. Então, perceba, pegadinha de prova, tá? O réu é chamado para ser integrado ao processo, queira ele ou não queira. E se o réu é integrado ao processo e nada faz, e não apresenta a sua defesa, ocorre para ele os chamados efeitos da revelia. Revelia nada mais é do que uma presunção que o juiz faz de que os fatos que foram alegados pelo autor são verdadeiros. Mas por que o juiz ia presumir isso? Ele ia presumir isso simplesmente porque o réu não apresentou a sua contestação, não apresentou a sua peça de defesa. Então, beleza. Como que a gente vai marcar, né? Qual é o prazo que a gente tem para a apresentação da defesa, dessa contestação? O prazo são de 15 dias. E lembra também uma paradinha aqui. Você que já estudou Direito Processual Civil, os prazos processuais eles são contados em dias úteis ou em dias corridos? Os prazos processuais eles são contados em dias úteis. Logo, para a apresentação da contestação, o prazo que nós temos é de 15 dias úteis. Gravar essa informação de que os prazos processuais são úteis, são contados em dias úteis, e de que a contestação é apresentada em 15 dias, é até tranquilo. Duas informações, 15 dias, dias úteis. Foi? Ok. Mas quando que começa o prazo para essa contestação? Olha, se ele foi citado simplesmente para ser integrado ao processo, sem ser convocado, sem ser também intimado, para uma audiência de conciliação ou de mediação, a gente vai indicar que aquele prazo começa a contar a depender da forma como que isso foi comunicado a ele. Aí você vai ter que dar uma olhada, grava aí, artigo 231 do nosso Código de Processo Civil. Dependendo daquelas formas como ele foi citado, a gente vai ter o início do prazo de 15 dias. Uma das outras possibilidades é quando o réu comparece a uma autocomposição, uma audiência de conciliação ou de mediação, e ele tenta fazer a conciliação ou aquela mediação. Ou seja, a autocomposição vai sendo tentada. Tentamos fazer sessões, não conseguimos. Ou se fizemos somente uma sessão de audiência de conciliação ou de mediação. Se foi feito só uma e não teve acordo, ou se foram feitas várias audiências, mas também não tivemos acordo, é a partir dessa última audiência ou dessa única audiência que a gente tem o início do prazo para que o réu apresente a sua contestação. Combinado? Então ele pode ser tanto da audiência de conciliação, mas também pode ser contado a partir da sua citação, a depender da modalidade que foi realizada, conforme o artigo, grava agora aí, ó, 231, e a gente olha também essas informações do prazo para contestação, lá no artigo 335 do nosso Código de Processo Civil. Beleza? Beleza. Olha lá, vamos comentar aqui, ó. Entrou a Nath, o Hugo. Fala aí, Hugo, meu amigão, muito obrigado, cara. O Hugo é um cara sensacional, também é professor, leciona aí especificamente para o Estado acerca de ciclo de contratações, fera demais. Brenei, Giovanni, fala rapaziada, muito obrigado aí. Joeb, boa noite, Felipe. Ciele Silva, pode deixar, vai ficar salvo, tá? Ó, aproveitando, vou comentar uma paradinha aqui com vocês. Olha aqui, ó, o nosso tema de hoje, comunicação dos atos processuais. Todas as nossas lives que nós fizermos aqui, e já combinei com vocês, toda segunda-feira nós teremos aqui uma live falando sobre aula, né, de Direito Processual Civil. Elas vão ficar salvas, combinado? Outra questão é o seguinte. Terça-feira, a gente vai ter também live aqui no Instagram, tá? E essa live vai ser sobre resolução de questões.
Durante a semana a gente vai ter também outras lives que vão ser apresentadas aí para vocês em vários canais, tá? Não vai ser somente no Instagram, vai ser também no YouTube e também no Facebook. Ao final aqui eu vou colocar para vocês a indicação do meu canal no YouTube, do meu canal no Facebook. O Instagram você já tem porque você está aqui, e aí a gente vai ter vários tipos de conteúdo. Conteúdo para cá, para o Facebook e para o YouTube. Beleza? Combinado? Foi. Então, Ciele respondendo aí, né, o seu pedido para deixar salvo, pode deixar que vai ficar salvo aqui sim, na nossa plataforma aqui no Instagram. Beleza? Beleza. Então, voltando lá. Já sabemos que a citação é um marco temporal para que o réu possa apresentar a sua contestação. O réu nada mais é do que aquela pessoa que está incluída no polo passivo da demanda. Polo ativo, autor, polo passivo, réu. Se nós estivermos falando em uma execução, exequente como autor, executado como o réu. Então, réu, executado, vai dar no mesmo a depender do nosso procedimento. E o outro é um interessado. A gente pode ter um interessado que pode ser incluído também aqui para a citação. São os casos que nós temos aí de intervenção de terceiros numa formação de um litisconsórcio. Você que nunca viu direito processual civil ou você que já viu muito superficialmente, fica tranquilo. Aqui eu vou te ensinar o que é essa intervenção de terceiro e também vou te ensinar o que é o litisconsórcio. Melhor de tudo, vai ficar tudo grátis aqui para você no nosso Instagram, combinado? Beleza, então vamos lá. Voltando aqui para a galera que entrou, olha só. A nossa citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Filhão, se foi integrado ao processo, você só sai desse processo aqui com uma sentença. Somente com uma decisão, ok? Se tivermos uma decisão, se tivermos uma sentença, você como réu consegue, ser retirado do processo. Porque a força da citação te prende a esse processo. E aí você vai ter que apresentar a sua defesa. Óbvio, se você não quiser apresentar a sua defesa, a gente vai ter aqui uma revelia. O juiz presumindo que os fatos apresentados pelo autor são verdadeiros, somente os fatos. Combinado? Beleza, beleza. Então, ó, realizada essa citação, quer dizer, né, tratando da citação, a gente tem que entender como que é realizada a citação. Quem é que vai ser citado? A regra, gente, é pela pessoalidade. Em regra, portanto, somente a pessoa do réu é que será citada. Somente na pessoa do réu é que pode haver a sua citação. Só que a gente tem que tomar cuidado com duas situações. A primeira situação é o seguinte, ó, imaginemos o seguinte. Temos aqui um réu, uma pessoa física, o Rafael. O Rafael está sendo processado num processo judicial e o autor requereu vários pedidos em face dele. O juiz entendeu que aquele processo estava ok e determinou a citação. A citação é, inclusive, um dos requisitos de validade, tá? Do nosso processo, artigo 239 do CPC. Quando eu, Rafael, for citado, quem tem que ser citado sou eu. Para quem não sabe, para quem não me conhece muito pessoalmente, eu tenho um irmão gêmeo, Bruno. Cara, se o Bruno for citado, será que ele poderia ser citado no meu lugar? Não poderia, porque a regra é o quê? É a pessoalidade. Uma outra pessoa só pode ser citada se tiver uma procuração outorgada. Lá no início da nossa live eu disse, para entrar com processo temos que ter procuração, porque em regra quem tem capacidade para postular em juízo, para falar em juízo é o advogado. Só que tem pessoas que viram e falam assim, olha, eu vou outorgar uma procuração ao meu advogado. Só que esse advogado não vai ter simplesmente os poderes do foro geral. Ele vai ter também os poderes do foro especial. E esses poderes do foro especial, se tiver especificado os poderes lá naquela procuração, ele vai poder receber a citação. Então, quando tiver um procurador outorgado, a gente tem aí a citação em uma outra pessoa, o procurador com poderes. Combinado? A outra situação também é o seguinte, quando nós tivermos uma citação por via postal, quando for, por exemplo, uma pessoa jurídica, pela teoria da aparência, grava isso, pela teoria da aparência, nas pessoas jurídicas, a citação será feita àquela pessoa com poderes para receber as correspondências. Então, voltando,
Para as pessoas jurídicas, a citação postal ela vai poder ser realizada na pessoa com poderes para receber a correspondência daquela pessoa jurídica. Teoria da aparência. Foi? E a outra situação, né, falando também de recebimento de correspondência na citação postal, especificamente, quando nós tivermos a citação postal para a pessoa física que more num condomínio edilício. O que é condomínio edilício? É aquele condomínio, né, aquele prédio de apartamentos. Se mora num condomínio edilício, com portaria, ou se mora num condomínio, por exemplo, de casas, que tenha controle de acesso, cara, aí eu posso fazer a citação diretamente na pessoa responsável também por receber aquelas comunicações, por receber a correspondência mesmo que chega para os condôminos. Então grava, pessoa física, se mora num condomínio edilício ou se ela mora num local onde tenha controle de acesso, a citação poderá ser feita onde? Na pessoa do porteiro, na pessoa responsável por receber as correspondências. Agora, cara, imagina, o porteiro olha pro carteiro e fala assim, pô, filhão, não vou receber não. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Lembrando que ele tem responsabilidade se ele estiver mentindo. Ele pode indicar que o fulano, o Rafael, por exemplo, não mora mais naquela unidade, naquele apartamento. Aí sim, ele consegue justificar e ele não vai receber aquela citação. Lembra, a citação ela deve ser pessoal. Beleza? Segunda situação para você lembrar. A citação ela é requisito de validade para o nosso processo. Se o processo ocorrer sem citação, não podem ser produzidos efeitos em face do réu. O que isso quer dizer? Por mais que o processo tenha seguido, sem o réu, se nós enxergarmos um vício citatório, o réu pode, inclusive, no futuro ingressar com uma ação chamada de... Cuidado, tá? Ó, querela nullitatis insanabilis. Querela nullitatis insanabilis. Uma ação com um vício que é insanável. Uma ação com um vício insanável, que é o vício citatório. Uma citação que foi feita irregular, que deveria ter sido pessoal, mas não foi feita. Combinado? Beleza. Outra pergunta. Onde que a gente vai ter a citação? Em que local que a gente vai ter a citação? No local onde o réu for encontrado. Agora, quem aqui é militar da ativa? Se tiver alguém aqui que é militar da ativa, fica ligado que a citação do militar da ativa vai ser realizada na unidade militar, na organização militar em que ele estiver servindo. Combinado? Beleza. Rapaziada, ó, quem entrou agora aí, deixa eu só colocar mais uma vez. Nós estamos falando aqui de comunicação dos atos processuais. E eu estou falando mais especificamente da citação. Beleza? Já falamos aqui do nosso artigo... Deixa eu colocar outro. Já falamos aqui do nosso artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Diz aqui para mim, vocês acham que esse conteúdo aqui é relevante para quem vai passar para concurso público? Com certeza, né? Com certeza. Saber processo civil é, já falei para vocês, a cereja do bolo. Entender da citação, que é um ponto nevrálgico, que é um ponto principal do processo civil, é extremamente relevante. É extremamente importante. Então faz o seguinte, você, amiga concurseira, amigo concurseiro, aperta aí, olha, aí no cantinho direito da sua tela, nessa setinha, e compartilha esse conteúdo com os seus amigos. Lembrando que esse conteúdo aqui ele vai ficar salvo aqui no meu Instagram, e eu também tenho outros canais de comunicação, Facebook e YouTube, onde serão postados outros tipos de materiais. Lembrando mais uma vez, toda segunda-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui no meu Instagram, 21 horas sempre, para a gente poder tratar sobre direito processual civil. E desde já eu te faço um convite de me mandar uma mensagem dizendo qual é o assunto que você quer ver aqui sendo comentado por mim na nossa live de segunda-feira. Combinado também que amanhã a gente tem também mais uma live para a gente fazer resolução de questão. Me manda lá a questão que você tem dúvida, me manda o assunto que você tem dúvida, que eu trago essa informação aqui para você, para a gente poder, né, aprender cada vez mais direito processual civil. Vai fazer diferença na tua prova, vai fazer diferença para você gabaritar e vai fazer diferença na tua aprovação. Foi? Beleza. Então, olha só, voltando lá, a gente estava falando do local. Cara, o local é onde o réu for encontrado. Ah, pode ser no local de trabalho? Pode, se ele for encontrado lá.
Aí vai depender, né? Por exemplo, se o oficial de justiça tiver bem organizado e tiver aquele interesse em partir para o local onde ele sabe que o réu pode ser encontrado, ele vai direto lá para poder fazer a citação. Beleza? Beleza, só tirar aqui, foi. Então ele vai poder fazer a citação em qualquer local que ele for encontrado. Beleza? Olha só, quero só lembrar uma coisa com você. O incapaz, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o incapaz é uma pessoa que não consegue exprimir completamente a sua vontade e ela acaba sendo protegida pela lei. Quando você olha lá o artigo 3º e o artigo 4º do nosso Código Civil que não é um processo civil, tá? Quando você pega o artigo 3º e 4º do nosso Código Civil, a gente consegue enxergar a indicação de quais são as pessoas incapazes. E a incapacidade ela pode ser relativa, mas ela também pode ser absoluta. Absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aquelas pessoas que não puderem exprimir a sua vontade. Aí serão considerados o quê? Relativamente incapazes. Cuidado também que a pessoa que tem uma deficiência mental, inclusive, ela não vai ser considerada de cara como incapaz. Feito isso? Beleza. Vou entrar com processo. Entro com processo com a pessoa, contra a pessoa X, né, em face da pessoa X. E quando o oficial de justiça vai lá tentar fazer a citação dessa pessoa, o oficial de justiça enxerga que essa pessoa é uma pessoa incapaz. Olha, se acontece isso, a citação não pode ser realizada. Grava isso. Se o oficial de justiça vai até o local onde encontra o réu, mas verifica que o réu é uma pessoa incapaz, o oficial de justiça não fará aquela citação. Aquela citação fica sendo impossibilitada. E o que o oficial de justiça vai ter que fazer? Ele vai ter que comunicar isso ao juízo, tá? Ele comunica isso ao juízo. O juízo vai fazer uma entrevista com aquela pessoa para ver se ela é ou não incapaz. Sendo incapaz, vai ser dada a ela, outorgada a ela um curador. E esse curador vai, de maneira específica, de maneira pontual, representar os interesses daquele incapaz dentro do processo. E olha, essa representação por meio dessa curatela, a representação do curador ao incapaz, além dela ser específica nesse processo, não garante que o curador vai poder falar em juízo. Porque lembra, capacidade postulatória ao advogado. Foi? Então teremos o incapaz, teremos o seu curador protegendo os seus direitos, e esse curador vai entrar em contato com o advogado para que possa fazer aquela capacidade postulatória em juízo. Combinado isso? Combinado. Então está na hora da gente falar sobre quais são as modalidades de citação. Nós temos atualmente 5 modalidades de citação por força da nossa Lei 13.105 de 2015, o nosso CPC. Vamos dar uma lida aí no nosso artigo 246. Olha lá. A citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital ou por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Beleza. Essas são as nossas modalidades de citação. Em regra, nós vamos ter aí a citação por via postal para as pessoas físicas e também para as micro e pequenas empresas. Micro e pequena empresa é aquela empresa lá do Simples Nacional, que tem aquele teto de faturamento anual. Essas pessoas jurídicas vão ser citadas aí, em regra, por via postal. Lembra também o seguinte, as outras pessoas jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas de direito público, serão citadas, aí sim, por meio eletrônico. Por meio eletrônico. Foi? Então, quais são as modalidades de citação? Correio, meio eletrônico, oficial de justiça, edital e a citação cartorária feita pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. O legal é o seguinte, apesar do artigo 246 trazer essa lista direta de quais são as modalidades de citação, a doutrina vai fazer uma classificação entre elas. E a gente classifica as modalidades de citação em sendo modalidade de citação real ou modalidade de citação ficta. Ficta. A modalidade de citação ficta ela ocorre quando a gente não consegue comprovar que o réu efetivamente recebeu a citação. Agora, quando a gente puder comprovar que o réu recebeu, olhou ali aquela citação, aí olha, ela vai ser considerada real. Vamos falar delas aí?
Vamos lá, vamos comentar então. Primeiro, citação por meio eletrônico vai ser realizada para pessoas jurídicas. Para tanto, as pessoas jurídicas vão ter que se registrar naquele órgão do Poder Judiciário. Então vai fazer um registro lá no TJ, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ou então lá no TRF, Tribunal Regional Federal. Isso aqui porque a gente está falando de jurisdição comum, combinado? Então vai lá e faz o seu registro. Fez o seu registro, não, perdão, o seu cadastro. Fez o cadastro, aquela pessoa jurídica está apta para receber citação por meio eletrônico. Muito mais rápido? Muito mais rápido. Muito mais efetivo, muito mais econômico? Sim, sem sombra de dúvidas. Olha só que barato. A gente está hoje em 2021, eu aqui do meu estúdio, você aí da sua casa, você do seu trabalho, você no transporte público, você no seu carro, você na rua passeando, você deitado na cama ou sentado no sofá, não importa. A gente está fazendo essa comunicação por meio eletrônico. Não fosse a internet, não fosse esse meio de comunicação, essa rede social, o Instagram, a gente não estaria aqui hoje. Rapaziada, se as nossas relações pessoais são todas praticamente pautadas em internet, por que o Poder Judiciário vai ficar de fora? Não vai não. Então a gente tem a possibilidade de fazer essa citação por meio eletrônico. Citação por meio eletrônico, pessoas jurídicas. Aí toma cuidado. Porque a pessoa jurídica ela pode ser classificada em pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. E aí eu vou te lembrar, olha que maneiro, olha essa interseção que a gente faz entre direito processual civil e direito administrativo. A gente consegue enxergar que pessoas jurídicas de direito público são União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundação pública de direito público. União, Estados, Distrito Federal, município, autarquia e fundação pública de direito público. E quais são aquelas de direito privado? Fundação pública de direito privado e as empresas estatais. E lá na Lei 8666 de licitação também chamada de paraestatais. Enfim, é empresa pública e sociedade de economia mista. Quando a gente olha para essas pessoas jurídicas da administração pública, a gente consegue enxergar que todas elas, inclusive os entes federados, podem ser e serão citados por meio eletrônico. Além disso, as pessoas jurídicas privadas, todas elas, tá? Partido político, entidade religiosa, associação, empresa limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, empresa unipessoal, sociedade unipessoal, não importa, todas elas, em regra, serão citadas por meio eletrônico, de maneira preferencial. Das pessoas jurídicas de direito privado, somente aquelas inscritas e tendo o benefício da legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, somente essas têm esse benefício de não serem citadas por meio eletrônico. Aí a gente vai ter que fazer em regra para elas a citação postal, a citação por correios. Foi? Foi. Tirou a tua dúvida? Tirou a tua dúvida. Cara, se gostou, aperta aí o coraçãozinho, joga esse coração aí para subir. E mais do que isso, compartilha com quem está precisando estudar, está precisando aprender, porque vai gabaritar direito processual civil nos nossos concursos e prova da OAB. Combinado? Bom, falamos lá das nossas modalidades: citação por edital, citação por oficial de justiça, citação por meio eletrônico, citação cartorária, e qual que eu falei? Faltou uma aí: citação postal, citação por oficial de justiça, citação por edital, citação cartorária e citação por meio eletrônico. Todas essas são modalidades de citação. Falamos da por meio eletrônico. Agora eu quero comentar com você aqui a citação por oficial de justiça. Essa citação ela é maneiríssima, né? Por que ela é maneiríssima? Porque olha só como é que vai a nossa marcha processual, como é que ela modifica um pouco. Eu me senti prejudicado e ingresso com uma ação porque o réu não quis resolver o problema comigo. O juiz recebe aquela ação, faz um juízo de admissibilidade, verificando que está tudo correto, ele faz o quê? Comunica o réu. Comunica o réu por meio da citação. O réu tem o prazo lá para fazer a sua defesa, a contestação. Mas perceba, para que seja realizada a citação por oficial de justiça, primeiro a gente vai ter que ter o requerimento lá do autor. Por que isso? Porque, em regra, se ele não fizer requerimento, ou vai ser por meio eletrônico, ou vai ser por citação postal, citação pelos correios. Então, havendo o requerimento dele, a citação, olha, oficial de justiça. É uma citação que ela tende a ser, às vezes, na prática forense, no dia a dia do judiciário, ela tem que ser um pouco mais efetiva. Por quê? Porque quando você manda para os correios a citação,
a gente vai ter que fazer aquele mandado de citação, a gente vai ter que levar a cópia da petição inicial, e por malote, então a gente vai juntando todas elas. Imagina, cada cartório juntou tudo. Manda lá para a central de mandados encaminha isso lá para os Correios. Vai chegar para a unidade credenciada dos Correios ao Poder Judiciário local e ele vai encaminhar aquela comunicação para toda e qualquer comarca do país. Quero citar alguém que está em Londrina, Correios. Estou aqui no Rio de Janeiro, Correios. Quero citar alguém de Rio Branco, no Acre, Correios. Quero citar alguém de Nova Iguaçu de Goiás, Correios. Trancoso, Bahia, Correios. Vai para todo e qualquer lugar do Brasil. Mas se eu quiser fazer a citação para o oficial de justiça, eu tenho que pedir uma solicitação, né? Eu tenho que requerer isso ao juiz. O juiz vai ter que extrair um mandado citatório informando quem é o autor, quais são os fatos narrados, qual é o prazo de defesa, qual é o local da audiência, se ele também for intimado para comparecer à audiência, quais são as penalidades pelo não comparecimento à audiência ou pela não apresentação da sua defesa, né? Local, data e hora daquela audiência, se tiver. Vai indicar tudo aquilo lá e vai remeter para a central de mandados. Na central de mandados, os oficiais de justiça estão reunidos e cada um, para determinada localidade, vai receber aquele malote de comunicação. O oficial de justiça pega aquele malote, coloca debaixo do braço, parte para a rua para fazer a citação. Chegou lá naquela localidade, se o oficial de justiça encontra o réu, ele vai falar, pô, foi positiva. Encontrei o réu. Citação positiva. Volta com o mandado, entrega na central de mandados. A central de mandados encaminha para o cartório recebe aquela comunicação fica pronta para ir para a conclusão ao juiz e o juiz recebe. A partir do momento que foi juntada a partir da data da juntada daquela comunicação ao processo, aí a gente começa a contar o prazo para que o réu apresente a sua contestação de 15 dias úteis. Ok, tranquilo. Então isso quer dizer que tem todo um trâmite para poder correr. Positiva é porque foi encontrada. Agora imagina, faço lá a indicação para a citação para o oficial de justiça. O oficial de justiça chega lá e nada encontra. Ele verifica que é um terreno baldio. Ele fala que é uma casa de número tal, mas aquela rua não tem casa de número tal. O endereço está incompleto. O endereço não existe. Se não encontrou, a citação vai voltar. E vai voltar com carimbo e assinatura do oficial de justiça indicando o quê? Que aquela citação foi negativa. Foi negativa porque não foi encontrado o réu. Foi? Ok. Mas podem ocorrer outras situações. Imaginemos que o oficial de justiça chega lá, naquela localidade, encontra o réu e o réu fala assim, meu irmão, eu não vou assinar. Meu irmão, mete o pé. E o oficial de justiça vira para ele e fala assim, olha, mesmo que você não queira assinar, o problema é teu. Eu, oficial de justiça, tenho fé pública, eu, oficial de justiça, vou assinar aqui, informando que você foi citado. Essa citação, por mais que não tenha a assinatura do réu, vai ser considerado o quê? Uma citação positiva. Mas pode ocorrer também uma outra situação. Pode ocorrer a situação de o oficial de justiça ter de fazer a chamada citação por hora certa. Espera aí. Rafael, o que é citação por hora certa? Citação por hora certa ocorre quando o oficial de justiça, munido daquele mandado de citação, vai até o endereço do réu, chega lá, encontra o endereço e chama o réu. E ele verifica que o réu não apareceu. Mais do que isso, ele verifica que há uma suspeita de ocultação. Olha só que expressão importante para você na hora da prova. Suspeita de ocultação do réu. O réu está tentando se esconder, está achando que é mais esperto que o oficial de justiça. Se o oficial de justiça entender que ele está tentando se esconder, o oficial de justiça malandro volta para o cartório. Depois ele vai um outro dia qualquer e tenta fazer novamente essa citação. Se o oficial de justiça grava por 2 vezes, vai ao local do endereço do réu, tenta citá-lo, mas percebe que há uma tentativa de ocultação, o oficial de justiça vai poder chamar qualquer familiar, inclusive qualquer vizinho do réu. Bate na porta do vizinho e fala assim, ô fulaninho, fulaninha, preste atenção, avisa ao réu que no dia útil subsequente, numa hora certa, eu estarei aqui para citá-lo. E não importa se ele estiver ou não, ele vai ser considerado como citado. Perceba, o cara pode nem aparecer e mesmo assim o oficial de justiça vai falar o quê?
que ele foi efetivamente citado. Combinado? Como é que é o nome disso, Rafael? Isso daí se chama citação por hora certa. Ou melhor, eu prefiro que você aprenda assim. Citação por oficial de justiça por hora certa. Porque quem faz a citação por hora certa é o oficial de justiça. E olha lá comigo no artigo 246. Quais são as modalidades de citação? Inciso 2º, por oficial de justiça, não há indicado diretamente por hora certa. Toma cuidado porque a prova, a banca, pode fazer uma brincadeirinha contigo. A citação é por oficial de justiça. Se por 2 vezes ele tenta encontrar e percebe que é uma tentativa de ocultação, ele vai fazer o quê? A citação por hora certa. Outra informação que é relevante, que eu... Peraí, opa, quase que eu caio aqui. Quase que eu derrubo a live. Então, voltando. Nessa situação, caso o oficial de justiça perceba que por 2 vezes o fulaninho, a fulaninha tentou se ocultar, ele vai fazer a citação por hora certa. Combinado? Combinado então. Bom, feita a citação por hora certa, a gente vai configurar, a gente vai poder confirmar que o réu leu aquela citação? Não. A gente não consegue confirmar que ele leu. Porque se ele estivesse presente, a citação seria positiva. Simplesmente o oficial de justiça encontrou. Mas, se o oficial de justiça faz a citação por hora certa, essa citação ela não é considerada real. Ela vai ser considerada citação ficta. A gente não consegue comprovar que o réu leu. E aí o que vai acontecer? Ele vai voltar com aquele mandado para a central de mandados. A central de mandados manda lá por aquele carrinho lá que os estagiários ficam caminhando para lá e para cá, lá para o cartório. O cartório recebe aquilo, deixa uma pilha de processos lá em cima, de mandados a serem juntados, junta aquilo no processo. Quando junta aquilo no processo, o escrivão ou o chefe de secretaria vai ter que fazer mais uma tentativa de comunicação, tá? O escrivão ou o chefe de secretaria vai ter que tentar comunicar novamente o réu por meio de telegrama, por meio de comunicação eletrônica, de que, olha, ele, se não apresentar aquela citação, ele vai ser considerado revel. E mais uma vez, o que é revelia? Presunção de que os fatos alegados pelo autor na inicial são verdadeiros. Combinado? Beleza. Deixa eu ver quem mais entrou aí. Como é que tá a galera aí? Pessoal, tudo certo aí? Alguma dúvida? Tranquilão? Ó, o Guilherme, Alex, Daniel, professor Edu. Grande abraço, rapaziada. Kelly Furtado. Beleza. Lembrando, ó, toda segunda-feira, a partir do dia 22 de março, a gente vai começar a fazer uma série de lives e entrega de material gratuito para você que quer gabaritar direito processual civil e que quer garantir que a tua nota vai ficar, ó, lá no alto, né? Ah, não quero mais ficar com a nota aqui embaixo, não. Eu quero passar, ó, entre os aprovados. Eu quero garantir a minha aprovação na prova da OAB. Eu quero me tornar uma advogada, um advogado. Eu quero ser servidor público. Então, cola aqui comigo para você aprender direito processual civil, gabaritar e garantir a sua aprovação. Beleza? Ok, então, ocorrendo essa situação, o que o oficial de justiça faz? Devolve ela para o chefe de secretaria, que tenta fazer a comunicação mais uma vez. Então, isso mostra para a gente que essa citação ficta, que pode levar inclusive à revelia, ela tem que ser um pouquinho mais cuidadosa. Foi? Foi. Então, vimos aqui a citação por meio eletrônico, vimos também a citação por oficial de justiça. E qual é a citação cartorária? A citação cartorária é aquela realizada pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Olha que maneira essa citação. Geralmente a galera acaba caindo nessas, né? Chega uma comunicação por e-mail, uma cartinha, informando o fulaninho, vem cá, ó, dá um pulinho aqui no nosso cartório que a gente tem uma informação de extrema relevância para você. A pessoa comparece, fala, ih, sou eu, Rafael, recebi aqui uma comunicação. Será que tem alguma herança aí para eu receber? Um dinheiro maneiro para receber? Quando você olha lá, citação. Identidade, citação, filhão, assina. Você assinou no cartório, perante o escrivão ou chefe de secretaria, citação cartorária. É citação real? É citação real. Você foi efetivamente citado ali naquele processo. Foi? Temos também a citação por via postal. Essa citação por via postal é regra, a gente viu no nosso ordenamento jurídico. Mas em algumas situações ela não vai poder ser realizada. Por exemplo, na ação de Estado. O que é essa ação de Estado? A ação de Estado é quando a gente trata sobre o estado civil daquela pessoa. Uma ação de divórcio, uma ação de anulação de casamento, a gente vai ter uma ação de Estado. Nessa situação, não posso fazer a citação por correios. Da mesma forma que eu não posso citar a pessoa jurídica de direito público, incapaz e por aí vai. Combinado? Temos também a citação por edital. E essa citação por edital é o maior barato, cara. Por quê? Porque, ó,
Tentei encontrar o cara, não consegui. O réu está no endereço incerto. Eu nem reconheço ao certo quem é aquele réu. A comunicação por correios ou a comunicação por oficial de justiça não pode ser realizada porque aquela pessoa física está num local completamente embrenhado no mato. É um ermitão, não vive em sociedade, não chega essas comunicações oficiais a ele. Ou então é num local de difícil acesso. Ou simplesmente eu não encontro essa pessoa, não faço ideia de onde ela esteja. Aí eu vou ter a possibilidade de citação o quê? De citação por edital. Eu quero fazer só mais um link maneirinho pelo seguinte. Além da citação, a gente tem outros meios de comunicação. A gente tem o meio de comunicação por intimação, que é feita para dar ciência dos atos processuais a toda e qualquer pessoa, seja ela integrante ou não do processo. Então, eu, por exemplo, intimo um perito a se manifestar apresentando a perícia. Só que a gente também tem a possibilidade das cartas. E dentre as cartas, a gente tem uma muito maneira, que é chamada carta rogatória. A carta rogatória é uma comunicação entre juízos, entre um juízo brasileiro e um juízo estrangeiro. Então, eu viro para um país que tenha um acordo ou faça parte de uma convenção com países, indicando que é admissível essa comunicação entre os poderes judiciários, entre os estados, melhor dizendo, né, por meio do judiciário. Então, como é que vai ocorrer? Eu mando uma carta rogatória tentando citar o fulaninho que está na Itália, porque eu tenho um tratado que admite essa comunicação. Beleza. Mas se o fulano mora em Cuba, mora na Coreia do Norte ou em qualquer outro país que não tenha essa relação internacional diplomática com o Brasil, a carta rogatória consegue chegar? Não consegue chegar. E se não consegue chegar, cara, o que vai acontecer? Se não consegue chegar, ele vai ter que fazer a citação por edital, que simplesmente não consegue alcançar o carinha que está lá no estrangeiro, beleza? Essa citação por edital ela vai ser feita por meio de internet, né? Na rede mundial de computadores, aí, o CPC fala, né? No sítio eletrônico do tribunal, na rede de editais do CNJ, mas também pode ser feita não só na internet, também pode ser feita por meio de jornal de ampla circulação. Pode ser feita, inclusive, por sistema de radiodifusão. Fulaninho está no interior e, olha, quem aqui mora em grandes capitais, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Porque a gente tende a entender que a realidade do país é de grande capital, e não é. A maior parte da população brasileira não está nessas grandes capitais. Imagina que a gente está no interior do interior, que a comunicação não chega direito lá. A gente só tem uma rádio que funciona naquela cidade, é o meio mais efetivo de se comunicar. O que o Poder Judiciário pode fazer? Ele pode entrar em contato com a rádio para que, por meio do sistema de radiodifusão, dê publicidade ao edital, que deverá ser publicado no prazo, né, de 20 até 60 dias. Terminado o prazo, a gente vai ter o quê? A citação por edital realizada. É uma citação que a gente consegue comprovar que o réu tomou ciência? Não. É uma citação que a gente não consegue comprovar, portanto é uma citação ficta. Lembra lá a classificação que eu falei? Então da classificação nós temos citação por oficial de justiça, quando ela for positiva. A citação postal, né, assinando lá o aviso de recebimento ou o carteiro recebendo, e a citação cartorária sendo citação real. E nós temos a citação por meio eletrônico, por oficial de justiça, a cartorária e a postal, beleza, sendo citação real. E a citação por oficial de justiça, por hora certa, e a citação por edital são consideradas citação ficta. E se é considerada citação ficta, olha que maneiro, a gente pode, inclusive, conceder um curador especial a esse réu. Combinado? Beleza, rapaziada. Então, olha só, deixa eu só comentar mais uma vez aqui com vocês. A gente falou hoje comunicação dos atos processuais tratando de citação. Falei lá no artigo 238, que no nosso artigo 238, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Te mostrei também que as modalidades de citação no artigo 246 do nosso CPC são citação pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer lá no cartório, por edital ou por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Beleza? Beleza. Então, rapaziada, ó, quero agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui nessa primeira live de 2021. Uma live que está dando sequência a um projeto que é muito caro para mim, porque é muito importante. Depois de tanto tempo lecionando, eu decidi que eu preciso entregar mais material para vocês
que eu preciso atingir mais pessoas com direito processual civil e eu preciso que vocês me ajudem nessa, tá? Então, cara, compartilha esse conteúdo aí pra galera. Compartilha também as informações, né, do Instagram, do Facebook e também do YouTube, para que mais pessoas possam ser atingidas por esse conteúdo. Eu estou fazendo esse conteúdo com muito carinho e com muita expectativa de que vocês vão aprender. Mas não é aprender, né? Eu vi aqui, esqueci. Não, é aprender até a hora da prova. A gente não sabe quando a prova vai chegar. A gente sabe que vai chegar. A gente sabe que muita gente está passando por muita dificuldade. A gente espera que todo mundo consiga superar todos esses desafios. Mas eu quero que você fique pronta, que fique pronto para gabaritar. Cara, a minha ligação com você, a minha conexão com você é para garantir que você possa gabaritar direito processual civil. Eu sempre faço comentários de outras disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, mas isso aí, né, vai como reflexo. Mas o objetivo aqui é que você gabarite todas as questões de direito processual civil, que eu vejo que é sempre a disciplina mais técnica, mais difícil, menos comentada, que as pessoas erram, e aí erram uma, duas questões. Cara, e são duas questões que fazem toda a diferença para você. E eu quero que você depois vire para mim e fale assim, caraca, Rafael, pô, tá vendo aquele conteúdo lá que você postou? Me ajudou para que eu pudesse gabaritar, para que eu pudesse aumentar o meu nível de acerto nas questões de direito processual civil e garantir um resultado que eu tanto espero. A gente tem que sempre traçar meta. E a meta que eu traço com você é gabaritar direito processual civil. Combinado? Então, compartilhe isso aí, me manda depois mensagem no direct sobre mais informações. Vou colocar aqui as informações das redes sociais que vocês conseguem me encontrar. E olha lá, pera aí, né? Tô aqui. Então, ó, lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, me procura lá. Eu criei hoje essas redes sociais, a grande maioria delas, e eu estou preparando os conteúdos vão ser lançados para vocês, e eu garanto que vai fazer a diferença. Então, faz essa forcinha aí, siga, compartilhe, salve o conteúdo, eu também faço a minha parte aqui, essa live vai ficar gravada para que você possa voltar a assistir, tirar dúvida, me manda mensagem aí, ó, Renato Vieira acabou de entrar, fala aí, meu amigão, beleza, cara? Então vamos fazer essa conexão aí para que a gente possa né, caminhar um pouco mais. Manda mensagem aí pelo direct, tá? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão de conteúdo, pode mandar aqui. O Glauber perguntou aqui onde conseguimos fazer a inscrição do curso. Ainda não tem curso, por enquanto o material é gratuito. O que eu quero hoje é entregar material gratuito para vocês. Eu quero entregar um material gratuito de qualidade. Foco na qualidade, foco na aprovação, foco em gabaritar as questões, combinado? Então, ó, toda segunda-feira a partir de hoje, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, às 21 horas, para tratar de direito processual civil. Me manda o tema que vocês querem ouvir aqui da minha boca, para eu falar para vocês. E terça-feira, amanhã, a gente já tem mais um encontro marcado aqui, para a gente fazer algumas questões, vamos resolver questões juntas aqui de direito processual civil, vai fazer uma diferença. Vão ser aquelas questões que você vai falar, cara, lembro aquela live que o Rafael fez lá no iniciozinho do projeto e que me salvou e fez com que eu passasse aqui no meu concurso, na minha prova da OAB. Combinado? Combinado, então, eu vou encerrando. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui, por ter me escutado, por ter compartilhado essa live. Continue compartilhando para que isso possa chegar a cada vez mais pessoas e que a gente possa fazer desse mundo melhor, ao menos, acerca do direito processual civil. Combinado? Rapaziada, eu sou o professor Rafael Campos, fico muito feliz de ter você aqui. Te encontro amanhã, 21 horas, aqui nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.